Irmãos, nós vamos olhar todo este capítulo, que vai até o verso de número 22, mas nós vamos ler por partes, nós vamos ler à medida em que nós vamos avançando na exposição. Se Deus permitir, a gente deve ver aqui 3 cenas dessa história. A primeira cena está do verso 1 ao verso 9, a segunda do verso 10 ao verso 17, e a terceira do verso 18 até o verso 22. Vamos orar novamente, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Deus, a Tua palavra é tão preciosa e a Tua palavra é tão rica. Por isso, Deus, nos dê a graça de aprender um pouco mais nessa noite. E fale aos nossos corações. Abençoe que todos nós aqui estejamos debaixo da ação do Teu Santo Espírito, para que a Tua voz seja plenamente ouvida nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você tem acompanhado a série de sermões em Gênesis, você deve lembrar que Jacó cometeu muitas trapalhadas. Se você não conhece essa história, Jacó é filho de Isaac e de Rebeca. Ele era gêmeo, o irmão dele era Esaú. E ainda no ventre materno de Rebeca, Deus havia dito que o mais velho iria servir o mais moço. E o mais velho era Esaú. Embora gêmeos, Esaú nasceu primeiro, e era importante esse detalhe, quem saía primeiro, porque tem a ver com o direito de primogenitura. Na nossa cultura não tem diferença se é o primeiro ou se é o segundo filho, a herança é partida igual, mas na cultura judaica não. Na cultura judaica, o primeiro herdava as porções dobradas de todas as coisas, e principalmente dentro da família da aliança, dentro do povo de Deus, que carregava uma promessa, a promessa de que através do descendência de Abraão iria surgir um descendente. Então, ser o primogênito é muito importante. Mas Deus, soberanamente, Deus escolheu o mais moço, Deus escolheu Jacó, e não Esaú. E a saga disso se desenvolve pós-nascimento destes meninos, os dois trilhando caminhos terríveis. Jacó, trapaceiro, enganador, e Esaú, extremamente profano. Alguém que negava a priorizar as coisas do Senhor. Vendeu o direito de primogenitura, casou com quem não deveria casar. E Jacó engana todo mundo para levar vantagem. Esse era o retrato desta família. Até o dia em que Jacó cometeu uma das piores tragédias, enganar um pai que está em torno aí de 100 anos de idade, cego, e que acha que vai morrer. Isaac se sentia no leito de morte, embora depois viveu ainda muito tempo, mas naquele momento ele achou que estava para morrer e queria dar a bênção. E Jacó engana Isaac para poder ter esta bênção. Naturalmente, onde há tanto engano, tanta trapaça, não tem como as coisas terminarem bem, né? Não tem como as coisas terminarem bem. E aqui no capítulo 28, o Jacó precisa sair de casa. Afinal de contas, Esaú quer matar. O irmão que foi ludibriado quer tirar a vida de Jacó. E Rebeca, que tramou toda a história, está mais uma vez enganando. Porque ela diz para Isaac que precisa fazer um jeito de Jacó casar. E também é isso, mas tem uma coisa a mais. Tem fugido o irmão, porque o irmão quer matar Jacó. Mas Isaac não sabe desse ódio total acontecendo. E aí o capítulo 28, então, vai mostrar para nós Jacó saindo da casa do pai, indo em direção a uma outra terra, e nessa ida ele vai encontrar em Betel Deus. Deus encontra Jacó em Betel, e é sobre isso que eu quero olhar com você. Jacó em Betel, o retrato da graça de Deus. É o retrato da graça de Deus aqui, neste capítulo 28. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Diz assim: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposo uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe
e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Irmãos, essa primeira parte dessa história nos mostra partindo debaixo da bênção depois de muitas trapalhadas. Partindo debaixo das bênçãos depois de muitas trapalhadas. Isaque pega Jacó. Isaque então resolve dar esta ordem para que Jacó saia da terra e vá à terra dos seus ancestrais. É curioso isso, porque isso aqui vem na contramão de tudo que estava acontecendo até agora. Deus está trabalhando na família de Abraão. Jacó descende dessa família. E Abraão vivia nessa terra lá para onde Jacó está indo agora. E muitos anos atrás, Deus falou para Abraão: sai dessa terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou dar a terra a você e aos seus descendentes. E aí a história acontece, Abraão vive, Abraão envelhece, Abraão morre. Isaque, que é filho de Abraão, desenvolve, cresce, casa, tem filhos. E agora um dos descendentes dele, Jacó, é ordenado a sair da terra e ir para de volta àquela região. Curioso que quando Abraão estava para escolher a esposa para Isaque, Abraão diz assim, chama um servo e diz: vai lá, buscar lá entre os meus parentes, porque não pode de fato casar com as mulheres de Canaã, porque os moradores de Canaã desprezaram Deus, e Deus estava irado com eles, Deus ia trazer juízo sobre eles, em torno de pouco mais de 400 anos depois. Então não fazia sentido nenhum casar com um povo que era inimigo de Deus. Mas Abraão disse para o servo: vai lá na minha terra, busca gente de lá para casar com Isaque, mas faça uma coisa, não leve Isaque de jeito nenhum para lá. Ele disse: e se a mulher não quiser ir, o que é que eu faço? Se a mulher que eu encontrar lá trouxer e não quiser ir? Diz: não leve para lá, cuidado, meu filho não pode sair da terra prometida. Mas Jacó precisa sair. Ele precisa sair porque ele fez trapalhadas demais. A forma para arrumar alguém para casar não precisava ser um dos filhos da descendência a sair. Eles tinham servos. O caminho natural era Isaque ter chamado um servo e fazer isso. Mas não dá para repetir a dose, porque na verdade, ir em busca de uma esposa é para, de certa forma, tentar ajeitar as trapalhadas que essa família fez. Irmãos, essa família se meteu em inúmeras confusões, porque havia predileção de um pai para com um filho. Isaque não amava tanto Jacó, Isaque amava era Esaú. E Rebeca amava demais Jacó e desprezava um pouco Esaú. E os irmãos viviam se enganando. E todas essas pessoas estão agindo contra aquilo que Deus havia ordenado até aí. Deus havia escolhido quem deveria ser amado de forma redentiva e os demais deveriam ser pastoreados. Isaque falha na missão, Rebeca falha na missão. E Jacó é o principal daquele retrato da graça de quem fracassou. Mas depois de tudo isso, ele então precisa sair da terra, mas não definitivo. Porque Deus tem uma promessa, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança. E o amor de Deus
não muda à medida em que nós fracassamos. Isaac vai aqui pegar Jacó e ministrar sobre ele a bênção que havia tanto sido anunciada. Essa bênção é uma bênção que vem passando de representantes por representantes. Abraão recebeu essa bênção, passou para Isaac, Isaac passa para Jacó. No primeiro momento ele passa enganado, achando que está passando para Esaú, mas era o Jacó lá enganador. E agora ele tem ciência disso tudo. E sabe o que ele faz? Ele se dobra à soberania de Deus. Quando você vê Isaac fazendo isso aqui, volta para o verso de número 3, ó. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Isaac passou mais de 100 anos relutando com essa história, de que seria a Jacó que ele iria abençoar. Ele queria dar essa bênção a Esaú, ele estava disposto a fazer isso no escondido da história. Mas agora esse homem está quebrado, dobrado diante da soberania de Deus. E ele usa uma palavrinha aqui para Deus, se você olhar o verso 3, diz o Todo-Poderoso. Deus vai tendo vários nomes no Antigo Testamento, e esses nomes completam nos seus atributos, nas suas características. O que é o Todo-Poderoso? É o El Shaddai, aquele que tem todo o poder. E o que Isaac está fazendo é se dobrando diante daquele que tem todo o poder, e dizendo, aquele que tem todo o poder escolheu assim. Ele colocou o coração em Jacó, ele quer que a bênção seja passada a Jacó, então eu vou fazer. Nesse primeiro aspecto que eu quero que você entenda, partindo debaixo da bênção, depois de muitas atrapalhadas, encontramos um homem que está submisso à vontade soberana de Deus, quando a sua vontade era outra. Não se iluda, eu e você, muitas vezes temos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações, as nossas preferências, e muitas vezes as nossas vontades são contra aquilo que Deus falou que vai ser. E a gente quer lutar com isso, teimar com isso. Eu não sei o quanto de tempo que você está teimando para fazer com que a sua vontade prevaleça. E o que você está tendo é luta, aflição, dificuldade, tribulação, colocando tudo a perder. Talvez nessa hora seja a hora de você fazer como Isaac, eu não vou mais brigar com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso escolheu Jacó para ser o portador da bênção. E esse momento aqui, Isaac está fazendo isso ciente que agora é o Jacó. Não é mais sendo enganado, sendo ludibriado. É talvez indo contra as inclinações do coração dele, mas se submetendo ao Todo-Poderoso. Eu e você precisamos nos submeter ao Todo-Poderoso. Nós não podemos resistir a Ele, resistir à vontade dEle. Ele faz aquilo que Ele sempre quis fazer. E nessa bênção que Deus dá aqui, é uma bênção já muito conhecida, passada de Abraão, que envolve terra, envolve descendência. E tem uma ênfase aqui que eu gostaria que você percebesse comigo. Olha lá o verso de número 4. O verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, vamos ler agora? Para que venha a ser uma multidão de povos. Uma multidão de povos. A palavra aí é a palavra que dá a ideia de uma assembleia, uma congregação de povos. A partir de você, Jacó, vai se reunir pessoas de mais diferentes nacionalidades, vão se unir, porque eu vou fazer uma bênção vindo a partir de você nisso. Não é à toa que é em Jacó, que vai ter os 12 filhos. E Israel, na verdade, são 12 tribos. E eles se reúnem, por serem todos eles descendentes de Jacó. Mas você sabe que tem um descendente maior do que o de Jacó, que é capaz de estender
essa assembleia para mais do que 12 tribos, mas sim povos de toda língua, nação, uma congregação de povos, que é Jesus Cristo. Ele é o descendente de Abraão, que vai fazer uma assembleia a partir dele, uma congregação. E uma parte dessa congregação está aqui nessa noite, reunida para adorar esse Deus aqui, que era o Deus de Abraão. Porque alguém, em uma pessoa, foi feita uma assembleia das mais diferentes tipos. E eu e você não somos a totalidade desta assembleia. É uma assembleia de muitos povos. Nós somos apenas uma parte pequena, importante, preciosa, mas uma parte pequena dessa assembleia de Deus ao longo da história. Por causa de uma bênção sendo anunciada. Deus está dizendo: Jacó, a partir de você, vou congregar uma assembleia em volta desta bênção que está sendo dada. Isso se amplia na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, mas quando você olha para essa bênção toda, Deus dizendo que daria terra, descendência, multidão de povos se unindo a partir de Jacó, isso aqui só pode ser apropriado a partir da fé. Porque essa promessa vem na contramão dos acontecimentos, concordam comigo? Ele está saindo da terra. Ele não sabe o tempo que ele vai ficar fora da terra. Ele não tem informações geográficas que nós temos hoje. Ele não tem informações culturais totais de como é lá. Há risco na viagem para ir, há risco para retornar. E o que vai acontecer lá? E mais, tem um irmão doido para matar ele. Não está nada bom a vida. Não tem nada de expectativa humana de que um dia vai ter união. Se agora está tendo rachado a própria família, se ele não conseguiu manter unido dois, ele e o irmão. Mas a bênção de Deus é uma bênção para ser olhada pela fé. É pela fé que a gente compreende aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Mas essa é uma bênção que é herdada. Já reparou? Olha lá o verso 4. E te dê a bênção de Abraão. É a bênção de Abraão. O que Jacó fez para merecer essas bênçãos que Deus prometeu dar a ele? Nada. Ele não tem pedigree para isso. Até agora ele só fez atrapalhada. Mas ele vai herdar uma bênção por causa de uma outra pessoa que viveu antes dele e que tinha uma aliança com Deus, porque Deus estabeleceu essa aliança. É Abraão. Sabe que eu e você herdamos bênção, não tanto por causa da nossa fidelidade, mas por causa de alianças que são feitas, por causa de pacto sendo estabelecido. Eu e você vivemos debaixo de um pacto. Por que Jacó está sendo abençoado? Porque existe um pacto que transpõe tempo, transpõe pessoas. Começa com Abraão, mas passa adiante. E Jacó está desfrutando disso. Eu e você vivemos na relação com Deus, não baseado na nossa obediência de ontem ou de amanhã. A nossa relação com Deus acontece por causa de um pacto que Deus estabeleceu. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, vocês serão aqueles que estarão reunidos, congregados. Por isso que a gente desfruta de bênçãos, por isso que a gente desfruta da preciosidade de adorar a Deus. E você sabe que a grande aliança não foi feita com Abraão. Abraão é a personificação de um representante aqui na terra, mas a aliança maior foi feita com Cristo. Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão, que a aliança apontava para ela. É por causa de Jesus que você é abençoado. É por causa de Jesus que Deus não trata você baseado no erro de antes. Ah, se Deus estivesse tratando Jacó baseado no que ele acabou de fazer. Leia o capítulo 27, ele enganou. No capítulo 28 ele é abençoado.
Entre o capítulo 27 e 28, você tem a informação. A bênção é de Abraão. Por causa de Abraão, você vai ser abençoado. Naturalmente que tem consequências dos erros dele. Essa bênção, ele vai desfrutá-la, mas debaixo das consequências de erros. Eu e você somos de igual modo, sofremos as nossas consequências, embora estejamos debaixo de um pacto, mas os nossos erros ainda trazem consequências a nós, embora não afaste a bênção do Senhor definitivamente de nós. Irmãos, essa ideia de bênção, ela vai passando, como eu disse, de pessoas por pessoas em Israel. Jacó um dia vai ter que passar essa bênção, e ele vai fazer isso mais à frente. Ele vai chamar os filhos e vai começar a abençoar cada um deles. Nasce um dos descendentes de Abraão, que é Jesus Cristo. E ele, quando ressuscita, ele também dá uma bênção, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós precisamos viver debaixo de bênção. E a bênção não está no pastor, mas está em Cristo. Quando ele ressuscitou, Lucas diz que ele, erguendo os braços, ele abençoou os seus discípulos. É a descendência de Abraão passando a bênção ao outro, dizendo, vocês vão fazer uma congregação de pessoas. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. É a amplitude dessa bênção lá. Jesus disse isso, eu estou fazendo porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vocês podem ir fazer. João diz que eu e você recebemos do alto a unção que habita em nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu e você estamos debaixo de uma grande unção, porque por causa de Jesus Cristo. Ele disse, se eu for, eu envio o Espírito Santo. E eles, debaixo de uma bênção, da unção que vem dessa bênção, eles são unidos nessa congregação, que é a igreja de Jesus Cristo. E eles são portadores da bênção ao outro. Que maravilha é você poder entender isso nessa noite. E como Jacó, como Isaac, se renderem a esta soberania de Deus. Esaú não entende nada dessas coisas. Esaú é um profano. Quando Esaú vê essa história de que ele tem que ir lá casar com alguém, Esaú diz assim, rapaz, é mesmo, tem que casar com alguém que não pode ser daqui? Ele já está casado com 2 mulheres daquela região. Ele já casou com 2. E aí ele diz, então eu vou dar um jeito de agradar papai também. Eu vou dar um jeito de casar com alguém que não seja daqui. E sabe onde ele vai buscar alguém para casar? Com os descendentes de Ismael. Ele acha que basta só ser da família, está resolvido. Ele não está entendendo nada. Ismael é descendente de sangue de Abraão, mas não da fé. Deus já tinha escolhido Isaac e não Ismael. E aí o autor diz, foi lindo isso. Esaú casa com descendente de Ismael. Um filho natural casando com descendentes naturais. Nada debaixo do pacto, da aliança. Porque tanto Ismael quanto Esaú não são os filhos da promessa. Por isso que esse casamento está aí. Como uma paródia do casamento que Jacó vai tentar fazer, ou vai em busca de. Então a primeira lição que eu quero que a gente veja é partindo debaixo da bênção, depois de muitas trapalhadas. E assim Jacó sai, com uma promessa de que um dia ele volta. Promessa que Deus vai pacificar uma multidão de povos em volta dele. E ele parte. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você, a segunda cena, é encontrando Deus em Betel. Olha o verso 10 em diante. Partindo Jacó de Beceba, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Até em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Vamos ler? Até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Encontrando Deus em Betel. É interessante que no meio dessa viagem, e pensa sempre isso, nós estamos num momento de viagem onde não tinha estrada asfaltada, não tinha carro, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas. É uma viagem um tanto quanto que difícil, imprevistos acontecem e ele não sabe direito o que está para acontecer logo à frente dele. Ele não tem nenhum telefone para ligar e dizer: eu estou chegando, coloca um pouquinho mais de água no feijão, vou passar uns dias aí. Não, não tem essas coisas. E o texto diz que o sol se pôs. Jacó está um tanto quanto que na negritude das coisas. E ele deita para dormir. O que ele tem diante dele é a perspectiva de dois cenários. Atrás de onde ele está vindo, existe uma pessoa tentando matá-lo, que é Esaú. E ele não sabe, será que Esaú está atrás? Será que Esaú armou um bando quando percebeu que eu fugi? Será que Esaú está para chegar até mim? Na frente, o próximo lugar que ele vai chegar é a casa dos parentes de Rebeca, que ele nunca viu. E ele vai lá em busca de uma noiva que ele nem sabe se vai querer ele ou não. E na bagagem da alma dele, do coração dele, existe um passado de erros. Ele ouviu o que Jacó falou das bênçãos. Mas será mesmo que Deus vai abençoar um trapaceiro? Jacó não tem essas certezas todas. Você não vê Jacó até aqui dando explosões de salto de fé. Aliás, até agora Deus nunca falou com Jacó. Eu e você, na nossa peregrinação, às vezes a gente está em uma Betel da vida. A gente caminha ciente de algumas coisas do passado e do futuro, e a gente fica na dúvida: será mesmo que a bênção estará comigo? Imagina o peso da consciência desse homem, enganar um pai de 100 anos de idade, roubar o irmão. Se você puder, assista o sermão de domingo passado, não tem ninguém inocente lá. Isaac tem os seus erros, Esaú, leia lá depois. Mas Jacó está carregando esse fardo. E quando ele dorme, algo vai acontecer. Ele vai sonhar. Ele tem um sonho. E Deus tem os seus meios de se revelar, que vai mudando ao longo do tempo. Hoje eu e você não temos mais sonhos para que Deus fale conosco nos sonhos. Deus nos fala completo aqui, ó. Jacó não tinha isso, Jacó não tinha Gênesis. É a história dele que vai ser contada para nós. E ele tem um sonho. Interessante que Jacó, até esse momento da vida, viveu em busca de conseguir alguma coisa. Ele está o tempo todo se esforçando, doido para lucrar. Já viu gente assim, doido para levar vantagem. Embora desde o seu nascimento, Deus disse para a mãe dele, ele é o abençoado. Com certeza a mãe falou com ele: você tem a bênção de Deus sobre você. Mas ele é apressado, ele não quer deixar as coisas ficar para lá, ele vai, compra o direito de primogenitura, ele ludibria, ele é o Jacó, o enganador, aquele que puxa o pé de alguém para avançar. Ele é esse tipo de homem, muito parecido talvez comigo e com você. Alguém que pensa só em si, alguém que pensa como levar vantagem. E sabe quando é que Deus vai aparecer para ele?
no momento que ele está de forma mais passiva possível, dormindo. Para Abraão, Deus apareceu, falou com Abraão acordado. Deus teve outras formas, teofanias. Para Jacó, ele está dormindo, cansado, exausto, sem fazer nada. E Deus diz: Jacó, é assim que é a vida. Por isso que Deus utiliza o sonho para Jacó. É no momento em que Jacó não pode fazer nada. Você pode fazer alguma coisa enquanto você sonha? Não. Você pode fazer alguma coisa de evitar sonhar? Não. Você pode fazer alguma coisa para sonhar? Não. É assim na vida de Jacó. Quando ele não podia fazer nada, Deus resolveu mostrar para ele que faz tudo. Esse é o nosso Deus. O Deus que faz tudo em nosso favor. E aí então, nesse sonho, o que é que Jacó vai ver? Olha o verso 12. Eis, vamos ler? Eis. Que interessante, Jacó tem um sonho, ele vê uma escada posta na terra, que o topo chega até o céu. Irmãos, a expressão aí é uma escada que toca a terra. Não é uma escada que sai da terra para o céu, mas uma escada que meio que vem do céu para a terra, está apoiada na terra. Por que isso? Porque você já deve ter visto o ser humano tentando chegar ao céu na história de Gênesis, lá na Torre de Babel. O que os homens fizeram? Eles queriam tornar o nome grande, ter uma terra, se reunir, viver reunidos. Então eles fazem uma torre enorme que chegue até o céu. Eles querem dominar a divindade. Eles fazem um zigurate, é uma forma pagã de se relacionar com os deuses. Ele está dizendo: a gente vai chegar até onde os deuses vivem. Porque isso é o homem tentando chegar até Deus. E Deus destrói Babel. Deus cria uma confusão, Deus diz: é impossível isso. Jacó dormindo, Deus vem e mostra para Jacó: eu que vou até vocês. Eu é que faço uma escada que permite você chegar até o céu. Tudo é obra de Deus. Essa escada é o símbolo exato de uma graça, onde os homens não conseguem construir nada. Não é a escada de Jacó. Às vezes as pessoas dizem assim: o texto lá da escada de Jacó, pastor, que você vai pregar. Não, essa não é a escada de Jacó. Jacó não fez nada. Jacó não fez nenhum degrau dessa escada. Essa é a escada do céu que está apoiada na terra. Porque é isso que era a vida de Jacó. Essa que é a minha vida e a sua vida. É Deus se condescendendo de nós. É Deus descendo até nós, para que nós possamos ter comunhão com Ele e subir com Ele para o céu. É interessante que ele vê anjos aqui. E anjos têm várias conotações deles em Gênesis. Primeira vez que apareceu o anjo em Gênesis foi para impedir que o homem coma de algo por causa dos seus pecados. E será que esses anjos em volta dessa escada é para proibir que o Deus desça até Jacó, que Jacó suba até os céus? Porque anjos foram colocados para impedir num determinado momento. Rapidamente Jacó percebe que não. Esses anjos são mais igual aos anjos de Sodoma, que visitou Sodoma para resgatar um cara como Ló, corrupto, depravado, que tinha escolhido o mal, e Deus o resgata de lá. E Deus quer resgatar Jacó de si mesmo. Deus quer resgatar você de você mesmo. Sabe que um dos grandes problemas nossos não é o outro, é nós mesmos. É a nossa vida centrada em nós. E Deus precisa nos resgatar de nós. E olha então que Deus aparece nesse sonho e fala com Jacó. O que é que Deus fala? Deus se apresenta, olha o verso de número 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás, eu te darei a ti e a tua descendência. De novo a imagem de graça. Eu sou o Deus dos seus pais, por isso que eu estou dando a você. Lembra da promessa da aliança? É Deus dizendo: isso mesmo, a bênção de Abraão vai para você. E sabe a terra que você está fazendo o quê? Trabalhando, construindo, edificando? A terra que você está deitado. Essa terra que você está deitado, você vai herdar. É a ideia da graça. Está dizendo: você, Jacó, por que você está querendo
esforçando tanto para ter aquilo que eu já falei que eu vou dar. Eu dou a terra que você está dormindo. É nessa terra que eu vou dar. E percebe que Deus reitera essa promessa de descendência. Olha lá o verso 14. A tua descendência será como o pó da terra. Deus faz promessas que nos confrontam em nossa situação. Deus prometeu para Abraão: Abraão, eu vou fazer uma descendência sua. A esposa de Abraão era estéril. Deus está dizendo para Jacó: Jacó, a sua descendência vai herdar tudo isso. Jacó não tem nem esposa ainda. Nem esposa ele tem. Deus está dizendo: eu vou dar a sua descendência. E Deus faz promessas encorajadoras para um homem que estava totalmente quebrado até aí. Olha o versículo 15. Eis que eu estou contigo. O Deus da aliança, o Todo-Poderoso, eu estou com você. Você não está sozinho, Jacó. O sol se pôs, a escuridão chegou. Você está longe do pai, da mãe, você está longe do cuidado da sua mãe, que tanto cuidou de você, a mãe que tanto planejou, tanto tentou conduziu por caminhos errados. Você está longe dela, mas você está debaixo do meu cuidado. Eis que eu estou contigo. Quando nós quebramos a cara, nós fazemos coisas erradas, Deus não vem primeiramente nos destruindo, Ele vem primeiro dizendo: eu estou com você. Eu não fiquei lá com Isaac, eu sou o Deus de Isaac, mas eu estou indo com você até fora da terra da aliança. Porque a minha presença estará contigo. A presença de Deus faz toda a diferença para nós. E essa presença de Deus traz proteção. Olha lá o verso 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Irmãos, essa fala de Deus não tem nenhuma condicional a Jacó. Reparou isso? Não tem uma condição, dizendo: Jacó, eu vou com você, se a partir de hoje você deixar de trapacear. Eu vou te guardar, se a partir de hoje você fazer isso. Não, não tem essas condicionais. Não tem. Porque Jacó vai ser trabalhado pela graça de Deus, mas Deus nunca vai virar as costas para Jacó. E sabe, tudo isso vai acontecer até que eu tenha feito tudo aquilo que eu prometi. Isso que ele está dizendo. O que vai fazer com que essas coisas aconteçam sobre você é a minha promessa. Irmãos, que encorajador é isso para mim e para você? Sabe por que você está hoje aqui? Sabe por que você ainda busca o Senhor? Não é por causa de você, é porque Deus disse: eu estarei com você até todo sempre. Até eu cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Deus está sendo fiel a si próprio. Deus vai trabalhar na vida deste homem. Naturalmente que a presença de Deus na vida de Jacó é a presença de um pai disciplinador. Deus aparece aqui e Deus dá uma sumida. E muitas coisas acontecem, mas ele está lá, colado com Jacó, porque ele disse. Jacó vai ficar 20 anos passando para aprender que ele não consegue criar as coisas pela sua própria sabedoria ou pelo seu próprio engano. Ele que tanto engana os outros, encontra gente muito mais hábil a enganá-lo. Lá na terra que ele está indo para buscar a esposa, eles vão pintar e bordar com ele. Ele vai ter que trabalhar 14 anos por causa de uma mulher. Primeiro 7 ele acha que vai ter a esposa, ele é enganado, diz: tem mais 7 aí. E ele é enganado de todo jeito, ele faz um trato com o cara e diz: agora deu certo, eu vou começar a enriquecer, aí o cara engana ele. Deus vai cuidando de tirar de Jacó essa visão de que ele vai construir as coisas. 20 anos. A gente vai ver essas coisas mais para frente. A promessa de Deus não significa que Ele não vai disciplinar você. Ele precisa tirar o Jacó que há dentro desse homem. Aqui ele não sai mudado. Você sabe que ele vai ter o nome mudado para Israel. Mas não é agora que ele está indo. É só quando ele está voltando.
Aí sim, Deus encontra ele de novo e muda o nome dele. Ainda ele vai viver como Jacó e aprender que como Jacó, há Jacó muito mais experiente que ele, há um Labão da vida. Mas Deus está. Deus não prometeu, Deus disse, eu vou, eu te guardo, eu te protejo, eu trago você de volta, e eu tiro o Jacó que está em você, porque eu tenho uma aliança. Talvez você está na sua Betel, para Deus dizer para você, que Ele vai estar com você na disciplina que você tiver que passar, para tirar o Jacó que você tem, para te abençoar, mas você precisa deixar de ser o velho Jacó. Eu não sei o tempo que é necessário, mas eu sei de um Deus que promete e faz. Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. Jacó, um homem que Deus ainda terá muito que trabalhar, embora já comece a responder com fé. Olha a partir do verso de número, capítulo 28, verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele não sabia, ele não tem a visão toda que eu e você temos, de um Deus que está em todos os lugares. Ele ouviu falar muito de uma terra que Deus prometeu, essa é a minha terra, a terra do seu povo. Ele está dizendo, será que eu vou sair dessa terra e vou perder Deus? Não, Deus está lá também. Verso 17, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, medo diante da revelação de Deus acontece em vários lugares nas Escrituras. Mas até esse presente momento você não vê Abraão temendo. Você não viu Isaac temendo. A primeira reação é adorar. Jacó ainda passa pela reação do temor. Sabe por quê? Ele sabe o que ele fez. Ele ouviu coisas de Deus, mas Deus não falou das coisas do passado. Deus não falou assim, Jacó, eu perdoei os seus pecados. Deus não falou nada. Deus nem tocou no assunto do engano do passado. Ele está diante de Deus, e quão temível é estar diante de Deus sendo Jacó. Ele ainda não compreendeu plenamente a aliança. Ele está tanto quanto que assustado. E não é diferente, todos nós estaríamos. Com um passado talvez melhor do que o de Jacó, já estaríamos. Imagina sendo o Jacó que ele é. Mas olha o verso 18. Tendo então, depois que ele se recompõe, tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E aqui sim, ele está construindo um lugar de adoração. Depois do temor, ele se volta a adorar. Pega aquela pedra, faz uma coluna, um marco, derrama o azeite consagrando aquele lugar, e ele muda o nome do lugar. Olha lá o verso 9. Ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. É curioso os nomes. O lugar se chamava Luz. Era uma cidade importante, uma região, melhor dizendo, importante daquela época. E ele muda de Luz para Betel. Sabe por quê? Quando é que Deus apareceu na cidade de Luz, ou no lugar de Luz? Na hora que estava de noite. Porque ele estava no lugar de luz, coisa nenhuma. Ele estava em grande trevas. Foi quando o sol se pôs na cidade de Luz. E ele disse, isso aqui não é luz. Isso aqui na verdade é Betel, é casa de Deus. Casa de Deus. Ele muda o lugar, dando um novo significado. Verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empenho e me der pão para comer e roupa que me vista, perceba quão difícil é a perspectiva de jornada dele. Ele disse, se eu conseguir pão lá, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. É uma fé, mas uma fé tão imatura. Deus diz para ele, eu sou o Deus dos seus pais. Eu estou aqui porque eu fiz aliança com eles e abençoo você. E Jacó está dizendo assim, olha, se o Senhor fizer tal e tal coisa, então eu vou aceitar que o Senhor seja o meu Deus.
Aí sim, o Senhor vai ser meu Deus. Quando Deus prometeu fazer incondicionalmente. Por isso que aqui é só o Jacó começando a engatinhar, começando a raiar a luz, mas ainda muito cego ainda para ver as coisas. Se o Senhor fizer, que ele ainda não tem convicção absoluta que Deus vai fazer. Mas é também uma forma de expressar gratidão. Porque os votos aconteciam e não eram em si pecaminosos ou negados. Vai ter até leis para regularizar os votos depois de um tempo em Israel. E aí ele vai dizer mais, olha lá, verso 22. E a pedra, eu vou começar de novo a partir do verso 20, só para a gente continuar no raciocínio, mas preste atenção no verso 22. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi, vamos ler por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse é um homem que está começando a aprender que ele precisa abrir mão de algumas coisas. Ele tem que abrir mão do dízimo. Ele diz, se o Senhor fizer tudo, quando eu voltar eu te entrego o dízimo. Ainda é uma fé defeituosa, ainda é uma fé, se fizer. Mas ele diz, se o Senhor fazer, eu sei que o Senhor fez, e eu não posso viver tendo as coisas comigo, eu preciso aprender a entregar. Irmãos, para um homem como Jacó, entregar coisas não foi o feitio dele. Desde quando ele nasceu, ele está pegando coisas que não são dele, puxando pelo pé o irmão, pegando o direito de primogenitura através de comprar, pegando a bênção tentando enganar. Deus está dizendo para ele, cara, eu te dou tudo. Ele está dizendo, então eu começo a dar o dízimo. Eu quero desafiar você a passar por Betel na sua vida. Essa ideia de um lugar que a gente possa dizer a casa de Deus. E não é esse lugar físico aqui. Porque a casa de Deus, ela vai se amplificando. Aqui para Jacó, ela é Betel. E tanto é que depois de toda a jornada, ele tem que ir lá em Betel. Onde tudo começou na vida dele. Mas depois Israel aprende que não precisa ter em Betel. Ele pode ter um tabernáculo que vai com ele para onde ele for. Depois ele aprende que tem um templo que ele pode construir. E Deus está aí. E aí mais à frente, ele aprende que o próprio Deus vem a eles, na pessoa de Jesus Cristo. E eles podem tocar no templo de Deus. E Cristo sobe e diz, vocês se tornarão o templo de Deus. Deus vai morar em vocês, na pessoa do Espírito Santo que vem habitar. E quando Cristo volta, o texto diz que Deus habitará conosco de novo. Porque estar na presença de Deus é extremamente importante. Betel tinha uma escada posta na terra que liga. Jesus olhou para Natanael e disse para quando Natanael ficou tão surpreso, ele disse, o que vai acontecer quando você vê o céu aberto, anjos descendo e subindo em volta do Filho do Homem? Para Natanael, um israelita, um descendente de Jacó, em quem não há dolo. Ele está dizendo, eu sou aquela escada que é colocada na terra para fazer com que alguém possa subir aos céus. Irmãos, eu e você precisamos encontrar com Deus, porque todo mundo vai encontrar com Deus, mas você só pode encontrar com Deus no último dia, se você tiver alguém que possa mediar essa relação, senão todas as suas trapaças, todo o seu enganar, todo o seu Jacó, vai ser cobrado de você lá. Você precisa de uma escada, de um intermediário que coloque você lá. E você não é capaz de fazer nenhum passo dessa escada. Esse intermediário, a Bíblia é muito clara em dizer, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho entre os homens e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse que é o caminho para os céus, colocou os pés na terra, para que você possa um dia colocar os pés nos novos céus e na nova terra que Deus fará. Por isso, irmãos,
Jacó em Betel é um retrato da graça de Deus. Se você perguntar, pastor, Jacó merecia todo esse encorajamento, essa aliança, tudo isso? Não. Isaac queria? Não. Quem queria tudo isso? Deus. Deus quis. É o retrato da graça de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós aprendemos a partir deste patriarca Jacó, que de fato o céu precisa chegar até nós, porque nós não temos condição nenhuma de chegar até o céu. E obrigado porque o céu se fez presente entre nós por causa do teu Filho Jesus Cristo. Ele é quem nos garante este acesso. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos uniu debaixo desta aliança preciosa que Jacó também estava. Assim como Jacó, nós olhamos para aquilo que o Senhor promete para nós e percebemos que nós não temos feito nada para merecer, mas ao mesmo tempo nós nos voltamos para Ti, e diferente de Jacó, sabendo que o Senhor já fez, e nós rendemos a Ti todo o louvor e gratidão da nossa vida. Nós entregamos o dízimo a Ti, não porque se o Senhor fizer, porque o Senhor tem feito. Nós nos devotamos em culto, em adoração a Ti, não porque se o Senhor nos salvar, porque o Senhor já nos salvou. Nós somos gratos, ó Deus, porque a nossa vida também é um retrato da graça do Senhor. Obrigado porque na eternidade o Senhor nos amou. E se porventura há alguém aqui nessa noite que ainda não percebeu o que é este amor grandioso do Teu Filho por nós e do Pai e do Espírito Santo, que o Senhor se revele a eles, ó Deus. Que eles possam começar a ver aqui uma pequena porta de Betel para eles. Oramos tudo isso no nome daquele que esteve entre nós e que hoje está sentado à Tua destra, intercedendo em nosso favor. No nome de Jesus Cristo. Amém.